solenidade de posse dos novos membros titulares da Academia Cearense de Retórica. Eu quero cumprimentar a todos os presentes, os confrades, as confreiras, os convidados, as autoridades que aqui estão, agradecendo a vocês a presença numa tarde de quinta-feira, no meio da tarde quente de Fortaleza. Eu realmente entendo que é difícil o deslocamento, mas a alegria de tê-los aqui é muito maior, porque na verdade a Academia de Retórica tem muitos amigos nesta terra e os amigos dos seus amigos estão sempre reunidos. É sempre um prazer congregar tanta gente importante de Fortaleza, do estado do Ceará, em nossa terra. Sem mais delongas, vamos à composição da mesa dos trabalhos desta tarde, Academia Cearense de Retórica. O vice-presidente da Academia Cearense de Retórica, Francisco de Assis Clementino Ferreira Tizinho. Presidente da Academia Cearense de Médicos e Escritores, Dr. Luiz Moura. O senhor Castelo Camurça, ex-juiz eleitoral em Fortaleza. Meu colega jornalista e radialista Tom Barros, representando não somente as nossas emissoras de rádio e televisão, mas também o Capulé, porque o Barros é apaixonado pela aviação. É o segundo brinquedo dele. O microfone é o primeiro, a aviação é o segundo. O professor Eliodoro Porto, representando a Universidade Estadual do Ceará, UES. E a professora Miriam Espíndola, professora doutora, diretora-geral do Colégio Vital do E. Por favor. Eu quero fazer um registro todo especial da presença do nosso colega advogado Jadson Cruz, que é integrante da diretoria da Academia Cearense de Retórica. E do médico Chico Lopes, esta voz tão agradável em Fortaleza, amigo de tanta gente e que nos dá o prazer da sua presença. O doutor Vladimir Távora, que representa a Academia Cearense de Medicina, ex-presidente daquela casa que funciona ali no bairro do Benfica. O doutor Valder Feijó e sua mulher Laurinha Feijó, que são os diretores do grupo Amantes da Boa Música. O senhor Evandro dos Santos, que comanda o encontro das quartas do BNB Clube. E a senhora Reina Isabel, que comanda o Clube do Talento. Nós temos aqui as pessoas que gostam de música, que são compositores, que cantam e que realmente encantam esta cidade todos os dias praticamente. Porque a Rose Espíndola, que será empossada daqui a pouco, ela nos diz todos os dias, segunda a segunda, dimensão. Começa na rádio universitária, terça-feira em tal lugar, quarta-feira no outro, quinta, sexta, sábado e domingo também para todo mundo. Parabéns a vocês que encantam essa cidade com tanta música, principalmente com a música popular brasileira. Porque eu gosto sempre de dizer na brincadeira que nós temos dois tipos de MPB. Nós temos hoje a música popular brasileira, que encantou a todos nós desde a década de 30, e a música péssima brasileira, que atualmente estão realmente fazendo doer os nossos ouvidos. Porque eu tenho 50 anos de rádio e não entrei pela porta, entrei fazendo concurso. Pela janela, entrei fazendo concurso. Entrei pela porta estreita do favor. Me parece, salvo engano, que as emissoras brasileiras estão proibidas de tocar música brasileira de qualidade.
tanto as AMs como as FMs. É lamentável, vocês que gostam de que esse raciocínio é de nós todos. Mas, meus amigos, após a conclusão da mesa, eu gostaria de convidar o Nonatinho para que todos nós, de pé, possamos ouvir a execução do hino nacional brasileiro. Daqui a pouco. Meus amigos, esta tarde nós teremos aqui a posse de 2 novos membros para a Academia Cearense Católica, como já é sabido por todos. 2 nomes que passam a integrar o nosso colegiado, nos dando mais força, proporcionando à terra cearense mais encanto no tocante à boa palavra. Nós temos o prazer de anunciar a presença de Rosimir Grangeiro Espíndola Benevides, a Rose Grangeiro, como novo membro titular da nossa Academia Cearense Católica. Temos o prazer de nos congratularmos também com o Dr. João César de Freitas Pinheiro, teólogo, reitor, que é exemplo da Rose, nos dá o prazer de, a partir de hoje, estarem presentes em nossa equipe. E vale uma explicação. Tanto o Dr. João César como a doutora Rosimir Grangeiro Espíndola Benevides deveriam ter tomado posse há mais de 2 anos, um pouco antes da pandemia que tomou conta do mundo, inclusive de nosso país. Há muito estavam reservadas as suas cadeiras para que pudessem ficar ao nosso lado. Mas, por recomendação médica a esta casa, a esta academia, nós não pudemos fazer a posse deles anteriormente. Eram passados
18 meses os casos da Covid-19, quando nós procuramos uma equipe médica formada por 3 nomes, e eles nos aconselharam: não é bom fazer a reunião, porque vão se congratular, vão se cumprimentar, vão se abraçar. Como tem muitas pessoas idosas no grupo, nós podemos ter desarroios. E dessa maneira, nós resolvemos deixar de lado, deixar o tempo passar, e outra vez, mais uma vez, tentamos. E a conversa foi quase a mesma. Mas agora, depois que tudo passou, já temos quase um ano sem maiores problemas, muito embora a Covid já tenha deixado de lado esse ano 549 pessoas no Brasil já morreram este ano com esse problema. Eu recomendo a todos utilizarem a máscara, continuarem utilizando a máscara. Não sou médico, tenho aqui vários médicos na sala ao meu lado, não sei se eles têm a mesma ideia, concordam, mas muita gente já realmente se foi. Isso nos preocupa muito. Eu quero fazer um registro entre os presentes do professor de Assis Souza, que está ali fotografando, que está ali atuando. Ele é o presidente da Associação Cultural dos Ouvintes de Rádio do Estado do Ceará. Quando foi criada, há alguns anos, a associação tinha o nome apenas de Associação dos Ouvintes de Rádio. Quando a presidente, a saudosa doutora Verônica Fundinelli, assumiu a Associação Cearense dos Ouvintes de Rádio, ela fez uma reunião e resolveu colocar a palavra cultural, nada mais justo, nada mais importante, porque o rádio é realmente o veículo mais importante da comunicação no mundo inteiro. Pode falhar tudo. Falha o satélite, falha a televisão, falha o celular, mas o rádio de pilha não falha. Aconteceu em Nova York há 3 anos, um blackout sensacional. Só estiveram funcionando os rádios de pilha. Nada, nem os elevadores, coisa nenhuma funcionaram. Isso realmente dentro da comunicação é muito importante. Mas, meus amigos, eu tenho o prazer de convidar a doutora Rosemir Grangeiro Espíndola Benevides para usar a tribuna, nos trazendo sua palavra. Por favor. Senhoras e senhores aqui presentes, grande é o meu orgulho, minha satisfação ao ingressar nesta Igreja Academia, a pioneira do Brasil, fundada em 17 de abril de 1979, por meu tio, Dr. Itamar de Santiago Espíndola, de saudosa memória, e de Antônio Aguiar, aqui presente com a sua esposa. Esta academia foi presidida e fortalecida com muita competência e carinho durante 28 anos por meu querido esposo, Dr. Maurício Cabral Benevides, médico, literato, retor, escritor, radialista, cantor e tantas coisas mais, até o seu falecimento, dia 11 de setembro de 2018. O acadêmico Maurício Cabral Benevides recebeu, entre inúmeros epítetos,
o de Corifeu dos Retores Cearenses, dado por 21 instituições culturais do Ceará, e de Corifeu da Música de Ouro no Ceará, pela Rádio Universitária FM 107,9 de Fortaleza, Ceará. Então, ele é bicorifeu, né? Corifeu 2 vezes. Comprovando seu entusiasmo pela literatura, Maurício Benevides criou 2 publicações de divulgação de retórica, o Mensário à Palavra e a Revista da Academia Cearense de Retórica, esta de caráter semestral. Fundou a Biblioteca e a Videoteca da Academia Cearense de Retórica, com a finalidade de preservar a voz, a imagem dos retores e convidados em suas palestras, solenidades ou nas sessões festivas. Dentre suas inúmeras obras editadas, de retórica e de poesias, eu cito uma em coautoria comigo, Rose Grangeiro Espíndola Benevides, intitulada A Fase Áurea da MPB e das Grandes Versões, Resgate e Preservação, que foi lançada em evento de muito sucesso no auditório da CDL, Câmara dos Dirigentes Lojistas, em novembro de 2023, com o apoio do grande presidente, ainda hoje é presidente, Dr. Assis Cavalcante, e do nosso queridíssimo Tom Barros, com sua interferência fabulosa. Agora, eu farei uma sinopse do patrono da cadeira de número 25, Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, bem como do seu último ocupante, que foi o Dr. Francisco Cleiton Pessoa de Queiroz Marinho. O Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho nasceu em São Bernardo das Russas, no Ceará, no dia 26 de setembro de 1826. Ele foi o último bispo de São Paulo, nomeado pelo imperador Dom Pedro II. Dom Lino criou a paróquia de Aparecida, retirada do território de Guaratinguetá, concedendo à sua matriz o título de santuário episcopal. Ademais, ele foi uma importante liderança no combate à escravidão em sua arquidiocese. Após ordenado, foi nomeado pároco de Russas, Ceará, onde também lecionou. Além de grande orador, ele foi secretário do bispo do Ceará e deputado provincial pelo Partido Conservador em 1856. Ele faleceu em Aparecida em 19 de agosto de 1894, aos 67 anos de idade. Dom Lino é o patrono desta cadeira, de número 25, na qual hoje, com muita honra, eu tomarei posse. Agora falarei do último ocupante desta cadeira, Dr. Francisco Cleiton Pessoa de Queiroz Marinho, muito amigo do inesquecível Maurício Cabral Benevides, presidente desta casa por 28 anos. O Dr. Cleiton Marinho, como era conhecido, notabilizou-se como um dos maiores tribunos do Ceará, sendo por todos respeitado por sua bravura, combatividade, retidão e decência profissional. Honrou a beca da advocacia e a tribuna da Academia Cearense de Retórica. Além de advogar, também atuou como diretor do Departamento de Sistema Penal, chefe do Gabinete da Secretaria de Justiça do Estado do Ceará e, posteriormente, secretário de Justiça. Eu agradeço a sua esposa, doutora Ariadne Martins Viana Marinho, ela confirmou a presença, não sei se já chegou, e afirmo-lhe com convicção que é com muito orgulho que eu passo a ocupar a cadeira de número 25 da série, ocupada anteriormente por seu digníssimo esposo, doutor Cleiton Marinho, grande retor. Que eu digam os retores aqui presentes. A retórica se faz presente onde quer que esteja o comunicador. Por isso é que menciono a retórica jurídica, a retórica da medicina, a retórica política, a retórica jornalística, a retórica empresarial, a retórica do magistério, enfim, a retórica de todos os que falam e escrevem.
Meu interesse pela retórica, né, surgiu da convivência com meu tio, fundador desta Arcádia, Itamar de Santiago Espíndola, e foi se intensificando gradativamente, muito gradativamente, quando da minha união com o corifeu dos retores cearenses, meu amado esposo, de saudosa memória, Maurício Cabral de Benavides, aqui representado pelas duas sobrinhas queridas do coração dele, que é a Elizabeth, a Beta, e também a Saninha. E também pela prima Regina Fiuza, Regina Pamplona Fiuza, aqui presente, que trabalha há muito tempo aqui, ela é professora, doutora, com doutorado, pós-doutorado e tudo aqui presente, que é prima, nossa prima, e que deu também muito apoio, e tem sempre nos apoiado aqui nas academias. Então, o Maurício presidiu esta academia por 28 anos, repito. Eu ficava deslumbrada ao ouvi-lo falar, fosse aonde fosse, sobre qualquer tema em termos de oratória, e encantava-me ouvi-lo conversar com meu filho, Ricardo Espíndola, desembargador em Natal, Rio Grande do Norte, que foi até o doutor Castelo aqui presente, foi o chefe dele na área jurídica do BEC, naquele tempo BEC, né, doutor Castelo? Então, ele conversando com o Ricardo, que ele ficou impedido de comparecer hoje na minha posse. Diz que vai ver depois o vídeo que o David está ali com a Rita Glaucia fazendo para a gente. Então, eles citavam Chaim Perelman, polonês, filósofo e grande retor, e sua parceira, a socióloga belga Lucy Albrecht Stieteker, com tanta simplicidade que conseguiam, sem sequer imaginar, suscitar o interesse de ouvi-los trocar ideias, mais frequentemente até pelo telefone, já que Ricardo mora em Natal. Essa famosa dupla, Perelman e Albrecht, iniciou as pesquisas sobre a lógica da argumentação não formais, nos idos de 1948. Tal foi meu espanto quando Ricardo, meu filho, ao chegar do exterior, trouxe de presente para o Maurício 2 livros de Perelman sobre a nova retórica. Eram desconhecidos aqui. Tal fato suscitou em nosso corifeu a ideia de escrever mais textos abordando a nova retórica. E confesso-lhes que foi ouvindo-os conversar que aprendi a burilar os meus próprios pensamentos. A nova retórica de Perelman, portanto, colocou em cena os mecanismos do raciocínio prático, contemplando os atributos da razão que se servem dos valores para organizar as inclinações e os fundamentos com segurança decisória. Porém, torna-se despeciando agora falar sobre retórica, em especial a nova retórica, simplesmente porque ao conversar com alguns acadêmicos e com familiares, cheguei à conclusão de que deveria distribuir depois, entre os presentes, vocês podem me dar o contato, que eu enviarei, um artigo desse eterno presidente da Academia Cearense de Retórica, o corifeu dos retores cearenses, Maurício Cabral de Benavides, denominado de Base Formal da Nova Retórica, escrito em 14 de abril de 2011, no qual Maurício enaltece o mérito do polonês Chaim Perelman, que fez importantíssimos estudos sobre a nova retórica, representando a teoria filosófica da argumentação. Então, eu terei disponível para quem se interessar, enviarei depois. Neste momento de julho, portanto, encerro minha fala propondo-me a seguir o exemplo de operosidade dos açerianos já falecidos, em especial o Dr. Cleito Marinho, que, com seu vasto repertório retórico, abrilhantou a tribuna da Sé por tantos anos, e do fundador desta academia, meu tio querido Itamar de Santiago Espíndola, e do presidente por 28 anos, Maurício Cabral Benavides. Itamar Espíndola, Osmundo Pontes, Maurício Benavides e Neusemar Gomes de Moraes, ex-presidentes, com certeza, estão exultando com o retorno às atividades desta Academia Cearense de Retórica,
a pioneira, como falei, no Brasil, no Ceará, entidade pela qual eles se doaram diuturnamente de corpo e alma. Lá, no mundo do Criador, eles estão intercedendo por nós, que aqui ainda estamos no mundo das criaturas. E é neste mundo das criaturas que eu quero aqui registrar meus sentimentos de reverência, respeito, estima e gratidão ao atual presidente da Academia Cearense de Retórica, o escritor, jornalista e radialista Vicente Alencar. Bem como ao vice-presidente Clementino Ferreira, nosso querido Tizinho, escritor, jornalista, catequista e evangelizador, que, com ética, probidade, determinação e grandeza de caráter, tem conduzido os destinos da nossa querida Academia Cearense de Retórica. Em tempo, sei que Maurício está feliz com minha aceitação em assumir a cadeira de número 25, ocupada anteriormente pelo competente tribuno Dr. Cleito Marinho, seu amigo de longas datas. Termino aqui agradecendo a todos pela presença. Disse. A tecnologia, de vez em quando, apronta. Eu quero convidar a doutora Rosemir, que não terminou, e após o seu discurso, ela vai agora fazer o seu juramento, com a mão direita estendida aqui à frente, vai repetir conosco. Mão direita estendida, por favor, braço. Prometo tudo fazer para elevar cada vez mais os princípios que norteiam a Academia Cearense de Retórica em todo o território nacional. Fantástico. Eu gostaria de convidar a esposa, a mulher do Cleito Marinho, mas me parece que ela não chegou ainda, para me entregar a medalha como nova sócia titular da Academia Cearense de Retórica. Está aí? Não chegou. Chegou ainda. Então, a sua maninha, a sua irmã, fará às vezes, coisa de sangue é muito importante, para passar a Rose a medalha de nova sócia da Academia Cearense de Retórica. Por favor. Reportagem fotográfica com auxílio. Pode colocar. Ainda não. Convido ao vice-presidente da Academia Cearense de Retórica, meu amigo Francisco de Assis, prefere ser chamado de Tizinho, ele que preside a Almesse, a Academia de Letras dos Municípios do Estado do Ceará, para fazer a entrega do diploma à doutora Rosa. A senhora fica com vontade aí para o fórum. Ao lado dela. Oficialmente, a nova sócia da Academia Cearense de Retórica, ocupando a cadeira número 25. Convidamos agora o Dr. João César de Freitas Pinheiro,
geólogo, grande cearense, experiência nacional, morou durante muito tempo em Minas Gerais, que agora passa a integrar os nossos quadros. Ele vai ler o seu discurso, por favor. Prezados confrades e confreiras, eu saúdo em nome do presidente Vicente Alencar, dessa Arcádia, e do amigo vizinho, presidente da UNES, em nome desta direta mesa diretora, que carinhosamente me acolhem e recebem minha cara amiga Rose Espíndola como nova confreira, a quem eu saúdo. Prezados convidados e convidadas da Academia Cearense de Engenharia, dos engenheiros pela democracia, integrantes da minha família, minha esposa Glória Freitas, hoje, exatamente hoje, nós fazemos bodas de cristal. Minhas primas, meus amigos, minhas amigas do Grupo do Talento, dos amantes da música, do Encontro das Quartas, tão carinhosamente conduzido pela doutora Rose Espíndola. Muito obrigado pela presença, meu querido presidente do Encontro das Quartas. Eu agradeço a grande confiança e o apreço demonstrados pela posse nessa cadeira número 7 desta academia, cujo patrono é o estimado Benedito Carvalho dos Santos, que foi ocupada pelo imortal José Moacir Gadelha de Lima, de honrosas lembranças. Agradeço a Maurício Benevides, de saudosa memória, que tão exaltado e lembrado por sua querida Rose, que fez minha indicação para que eu ocupasse essa cadeira, antes de nos deixar. E a Neusimar Gomes de Moraes, pela aceitação, que ocupam o panteão de retores imortais do Ceará, a reluzirem no céu da cultura, nos guiando e animando. Disse Cícero, filósofo, orador, escritor, advogado e político da República Romana, membro da gente Túlia, eleito cônsul em 63 a.C., que o criador da retórica, ele teria que ter um coração agradecido, não sendo somente o maior das virtudes, mas como patrocinando com origem de todas as outras. O tempo, esta unidade criada pelas revoluções cognitiva, agrícola, industrial e tecnológica, de uma humanidade sapiens, de existência tardia de apenas 3 milhões de anos, de uma história planetária de 4,5 bilhões de anos, significa muito para cada um de nós. Por enquanto, passamos por aqui cerca de 100 anos.
quando a saúde nos permite uma vida saudável. Mas inovações da bioengenharia com tais inovações poderemos chegar ao dobro, ao triplo nos próximos 2 ou 3 séculos. Diante das construções científicas que nossos bisnetos, trinetos e tataranetos realizarão na busca da amortalidade. Seremos imortais e talvez habitantes de grandes cidades espaciais, de bilhões de habitantes construídos entre a Terra e a Lua. Mas somente serão imortais os que deixarem memória retórica, filosófica, científica, alimentando a espiritualidade e a razão da alegria de viver. O filósofo Friedrich Nietzsche, escritor, estudioso de línguas clássicas e compositor alemão, que viveu entre 1844 e 1900 e que escreveu a Genealogia da Moral, adepto do niilismo, que é o modo de compreender a vida com base na subjetividade do ser e na negação das verdades absolutas, deixou-nos com muita propriedade a seguinte frase: temos a arte para não morrer da verdade. Aqui estou vendo na plateia o professor Dias, meu colega do grupo do talento e de outros grupos que gostam de música. Ele, professor do Colégio Militar, sabe muito bem que a salvação da humanidade vencerá a morte, a peste e a guerra. Cada vez em que o amor humano e os entendimentos de congregações, como esta nossa academia, possibilitarem a harmonia e se posicionarem contrapostas aos despropósitos do lawfare, do autoritarismo e do negacionismo. Parecemos pequenos diante de um desafio tão grande. Mas dentro de cada um de nós que carrega a edificação da paz, existe uma partícula de imenso poder energético, de luta pela sobrevivência da sociedade humana justa e equilibrada, que se confunde com o sustentáculo da existência de nossa própria espécie. Somos sociais e históricos, o suficiente para atravessarmos os desafios naturais e avançarmos para um destino indefinidamente promissor de liberdade, fraternidade e igualdade, perseguido desde as revoluções puritana, gloriosa e francesa. Destino este ainda não alcançado desde os tempos do iluminismo. Ainda convivemos com uma vergonhosa fome quando 62 pessoas mais ricas do mundo acumulam riqueza equivalente à riqueza dos 50% mais pobres da população mundial. Ainda convivemos com a vergonhosa corrida contra a peste, quando a Covid continua a se espalhar globalmente, como disse nosso presidente Vicente Alencar, com mais de 300 milhões de casos confirmados
após provocar a morte de 18 milhões relatadas em 200 países. Ainda convivemos com a vergonhosa corrida contra a guerra, quando a prática armamentista ainda cresce após a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, a Guerra Fria, as guerras da Coreia e do Vietnã e as persistentes guerras regionais da atualidade, como a da Rússia com a Ucrânia e a do massacre dos palestinos na faixa de Gaza por Israel. Resta-nos a esperança do limiar de novos tempos de solidificação de um mundo novo, um mundo multipolar, democrático, na acepção da palavra, onde o ódio seja suplantado pelo amor que cada um de nós deve cultivar com carinho, aqui, na família e na sociedade. Isso. Alô. Antes do juramento do ano, eu gostaria de registrar a presença da representante da Sociedade Amigos do Livro, minha prezadíssima Regina Fiuza, que foi citada, mas chegou há poucos instantes. E também daquele que foi um dos fundadores da nossa academia. De pé, eu registro a presença de Antônio Aguiar, que está na primeira fila, um dos homens que realmente fez pensar aquilo que todos pensavam e não tinha coragem de fazer. E ao lado do titio da Rose, eles resolveram criar a Academia Cearense. Obrigado pela presença, meu prezadíssimo Aguiar. E agora vamos ao juramento por parte do meu prezado Dr. João César, esse juramento da Academia Cearense de Retórica com o braço direito levantado. Muito bem. Prometo tudo fazer para elevar cada vez mais os princípios que norteiam a Academia Cearense de Retórica em todo o território nacional. Eu convido sua mulher, doutora Glória, para vir até aqui, para fazer a entrega da medalha. Doutora Glória, até aqui, ao seu marido, ele que passa a partir de hoje a pertencer a este silogeu. Tenho o prazer de convidar o presidente da Academia Cearense de Médicos e Escritores, Dr. Luiz Moura, para fazer a entrega do diploma de novo membro titular ao Dr. João César de Freitas Pinheiro.
nossos parabéns, nossas congratulações aos novos membros titulares da nossa casa. Que a casa seja sempre farta. Meu prezadíssimo confrade Barros Alves, eu tenho o prazer de convidá-lo para a saudação aos novos membros titulares da Academia Cearense de Retórica, cadeira número 7, que foi ocupada pelo reitor Moacir Gadelha, agora com João César de Freitas Pinheiro, e a cadeira do notável advogado reitor Francisco Cleiton Pessoa de Queiroz Marinho, agora ocupada por Rose Benevides. Por favor. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu, genuflexo, quero pedir 1000 perdões pelo atraso. É que eu ainda sou chão de fábrica e sou servidor da Assembleia Legislativa. Hoje inicia o recesso parlamentar e eu fui chamado para uma tarefa e terminei fora de hora. Mas eu peço 1000 perdões e espero que os senhores e senhoras compreendam esse senão. Eu saúdo o nosso querido presidente Vicente Alencar, no nome de quem saúdo todos os demais componentes da mesa, certamente já nominados. Minha cara Rose, Dr. João César, senhoras e senhores, o Maurício Benevides dizia que o Rui Barbosa, ele admirava muito o Rui Barbosa, fazia belos discursos. E os improvisos de Rui ele escrevia durante uma semana. Então eu vou dizer aqui o meu improviso agora. Senhoras e senhores, deveras honrado com o convite que me foi formulado para proferir a saudação de praxe, segundo as normas regimentais, aos 2 novos membros deste sodalício, move-me inaudita satisfação. Intento, por agora, desempenhar a bom termo a tarefa para a qual fui designado, ainda que o peso não me seja leve, posto que outros confrades de maior conhecimento, engenho e arte sejam mais capazes do que eu para esse mistério. No entanto, cumpro o desiderato, animado no afeto, na admiração e no respeito que tenho pelos 2 ingressantes nesta ilustre confraria de amantes, pesquisadores e estudiosos da palavra escrita e falada. Eis-me, pois, a saudar com efusivas boas-vindas a novel confreira Rose Benevides, assim também o confrade Dr. João César. Todavia, antes de ater-me aos encômios a que fazem jus os ilustres recipiendários,
julgo oportuno breves palavras sobre a arte retórica. Nos dias que correm, tão malsinados em face das narrativas falaciosas que permeiam as tribunas, os púlpitos, os meios de comunicação, as mídias sociais, estas cada vez mais asseguradas por instrumentos tecnológicos de elevada modernidade, o estudo da retórica se faz necessário, ainda que uma maioria ignara insista em colocá-la em plano inferior no contexto da epistemologia odiera. A primeira confusão que se faz é irmanar a oratória com a retórica. Esta é o todo, aquela é a parte. A oratória é a filha dileta da retórica, que compreende outros vieses da comunicação humana. Incompreensível se observar que os meios acadêmicos se aliem ao vulgo para até mesmo degradar a arte retórica como matéria de só menos importância em termos de conhecimento necessário, não apenas para profissionais que lidam com a escrita e a palavra, como professores e advogados, por exemplo, mas para todos quantos assumem posição de liderança na sociedade, sem olvidar a relação definitiva e direta que coloca a retórica em aliança com os estudos linguísticos. O vulgo, por desconhecimento e ignorância, costuma imputar à retórica os malabarismos vocabulares, os floreios próprios do palavrório farsante, o fraseado estéril que, para dourar a mentira, objetivam alcançar o sucesso do engodo e da enganação. Quanto a esse pensar tão infeliz quanto inválido, o vulgo está perdoado. No cenário acadêmico, porém, não há perdão para os que assim pensam. A retórica, de fato, é aquela arte do bem dizer, falado ou escrito, digna do filósofo, conforme entende Platão no Fedro. Aquela arte que conquistaria, por suas razões, os próprios deuses, uma vez que condicionada pela verdade. Patenteia-se, então, ser o discurso da verdade que ilumina os caminhos do retor e que determina o ponto fulcral dos objetivos colimados. Portanto, o argumento para convencer o leitor ou o auditório deve ser assentado na verdade. O mais são distorções conceituais sem fundamento que visam tão somente o desmerecimento da retórica, como igualmente, mutatis mutandis, alguns desinformados se comportam em relação à poesia e aos poetas. Porém, não devemos nos desvestir da assombrosa indagação. O que é a verdade? Não sei. A resposta, nem sempre inteiriça, é motivo para outras elucubrações que aqui não cabem. É ver lá com Santo Agostinho, com Santo Tomás de Aquino e outros sábios que dominam os mistérios do entendimento. Vale lembrar que Bossuet, Jacques Bénigne Bossuet, renomado bispo, escritor, teólogo e pregador francês, no Sermon sur la parole de Dieu, quando desenvolve uma longa analogia entre o púlpito e o altar, chama a atenção para a seriedade do ato de falar ao povo, em especial em matéria tão respeitável como a pregação da palavra de Deus. E conclui: deveis agora estar convencidos de que os pregadores do Evangelho
não sobem aos púlpitos para lhes fazerem discursos vãos que devam ouvir apenas para divertir-se. O objetivo primordial do escritor e do orador, enfim, do retor, sob a ótica da retórica, é claro, é manifestar seu pensamento de forma escorreita, em linguagem franca e que possa encantar para melhor convencer. Todavia, devemos levar em conta a observação pascaliana de que todos os homens são quase sempre levados a crer não pela prova, mas pelo atrativo. Pascal procura explicar esse fenômeno insistindo no fato de que as coisas são verdadeiras ou falsas, conforme a face pela qual as olhamos. A vontade que se compraz numa mais do que na outra desvia o espírito de considerar as qualidades das que ele não gosta de ver. E assim, o espírito, formando um todo com a vontade, detém-se para olhar a face do que gosta, e assim julga pelo que nela vê. De igual modo, o sociólogo norte-americano Charles Beard sentencia: receio que a análise dos coeficientes de correlação não deixe muito espaço para a imaginação, de tal forma que o desejo pode ter determinado a crença de que o desejo determina a crença. De certa forma, isto é perfeitamente válido quando se vê as relações com o olhar da psicologia social. Há constatações de fato, mas há negações que dão razão, pasmem, a Adolf Hitler, um dos maiores oradores que o mundo já viu, e que afirma no livro Mein Kampf, Minha Luta, que a história da humanidade é escrita menos pelos grandes generais do que pelos grandes oradores. Ele, um simples homem do povo, inicialmente sem qualquer expressão política, provou isto conseguindo assumir o poder pelos degraus da oratória e, destarte, dominando altivos generais pela palavra, convenceu-os a provocar uma guerra e o consequente holocausto de 50 milhões de pessoas. Aí contados o assassinato de 6 milhões de judeus. O povo alemão, voluntários de Hitler, como se intitula a obra pertinente a essa tempestade de violência, seguiu a crença do orador demoníaco. Assim também, com pequenas diferenças de natureza ideológica, mas com o mesmo modus faciandi, outros grandes oradores, também carniceiros, convenceram multidões a seguirem suas ideias esdrúxulas, tais os de Vladimir Ilyich Ulyanov, o dito Lenin, na Rússia, Mao Tse-tung na China, Fidel Castro em Cuba. Lembre-se que todos eles levavam suas verdades a um povo predisposto a uma crença, segundo a constatação pascaliana ou a compreensão determinista de Charles Beard. Diante desses exemplos, é mister termos todo cuidado com a retórica que nos ronda nos dias atuais. Em especial, aquela esposada pelos salvadores da pátria, cujo exemplo de indignidade já conhecemos sobejamente. Que nossas crenças, no sentido em que Charles Beard coloca, não escureça a visão do nosso entendimento do bem, do bom e do justo. Cá entre nós, vejamos quem nos haverá de ajudar nessa caminhada de estudos retóricos, para que não nos deixemos ludibriar pelo que lemos e ouvimos.
apesar das distorções de gênero, nos dias atuais, manda o bom cerimonial que o cavalheiro dê lugar primeiro à dama. Estamos, pois, diante de uma reitora digna do título, porque detentora de rigorosa formação acadêmica e, mercê de seus conhecimentos e desempenho profissional, se fez credora de invejável titulação. Rosimi Grangeiro Espíndola Benevides. Nossa querida Rose, desde há muito uma rosa no jardim desta academia. Orvalhada pelo carinho de todos nós e, sobretudo, pelo amor imenso do poeta Maurício Benevides. O médico competente, o escritor habilidoso, o aplaudido retor que pontificou como presidente deste silogeu durante mais de 2 décadas. Na verdade, Rose, também ela há muito pontifica entre nós, sobretudo em razão da sua lheneza, da sua simpatia, dos gestos de carinho e doçura para com todos, a exigir registro uma de suas virtudes notáveis, a simplicidade. Não me posso deter na leitura do currículo vitae de nossa recipiendária, em razão de sua extensão e riqueza. Professora, escritora, tradutora, cantora, mas ressalto a formação humanística, o pendor e compromisso com as artes, em especial a música, a que se tem dedicado com sucesso, dando seguimento a um monumental trabalho que realizava ao lado do amado Maurício. Formada em letras, versada na língua de Shakespeare e na língua de Cervantes, exerceu o magistério superior na Universidade Estadual do Ceará e em instituições de educação e cultura e outras unidades da Federação, tais como a Universidade Estadual do Paraná e a Fundação Nacional de Artes no Rio de Janeiro. Enquanto tradutora, emprestou suas competências e talento a instituições de renome em nosso estado e além de fronteiras. Suas experiências no exterior contam-se na condição de palestrante em cursos de língua estrangeira à distância, nas cidades de Lima, capital do Peru, Guayaquil, no Equador, Caracas, capital da Venezuela, e Salt Lake City, no estado norte-americano de Utah. Entre as muitas atividades como professora de línguas, destaco sua atuação na Cottonwood High School, onde lecionou língua espanhola, cumprindo compromisso com o programa Exchange Student Teacher da International Fellowship Incorporation. Perdão pela pronúncia do inglês. Enfim, esta é apenas uma pálida amostra do currículo da confreira que recebemos oficialmente hoje como sócia efetiva da SEB. Não menos rico a seu mistério é o currículo do jaguaribano João César de Freitas Pinheiro. Cientista com larga experiência no campo de atuação que escolheu para servir a nossa pátria. Geólogo formado pela Universidade de Campinas, mercê do estudo e da pesquisa, alcançou os mais elevados degraus na caminhada acadêmica e profissional. Filósofo doutor, exerceu com proficiência o magistério superior e a defesa dos direitos de sua categoria profissional, tendo sido presidente da Federação Brasileira de Geólogos. Na seara pública,
ocupou elevados cargos no governo de Minas Gerais, no Ceará e em nível federal, dando contribuição inestimável ao desenvolvimento de programas tecnológicos nas administrações para as quais trabalhou, no afã de servir ao povo brasileiro e ao cearense em particular. Apresenta substancial e consistente produção acadêmica, com relevantes trabalhos publicados em revistas e jornais especializados, com destaque para os livros Companhia Vale do Rio Doce, O Engasgo dos Neoliberais e Confidências de um Militante Inconsciente. Pertence aos quadros da Academia Cearense de Engenharia. A Academia Cearense de Retórica recebe, com um misto de alegria e orgulho, 2 retores militantes em áreas diferentes. Um cartesiano militante das ciências exatas. Outra a cavalgar sonhos que expressa por intermédio da poesia e da música. Ambos, certamente, em profícua e dialética simbiose, muito têm para contribuir em favor da nossa querida academia. Sejam bem-vindos à sede. Minhas senhoras e meus senhores, antes do nosso pronunciamento, eu gostaria de fazer um registro. A irmã Conceição, querida amiga, do lar amigo de Beatriz, está conosco, está aqui presente, bem como o nosso prezadíssimo diretor tesoureiro Pedro Jorge Medeiros, depois de cansado, agradeço pela presença. O outro registro é o seguinte: o nosso vice-presidente Francisco de Assis Clementino Ferreira, conhecido popularmente como Tizim, ele gosta de ser chamado desde o céu da Fortaleza. O que a gente pode fazer? Vai receber uma grande homenagem no próximo dia 26 deste mês, sexta-feira, a última sexta-feira do mês de julho, aqui em Fortaleza, neste auditório, às 10 horas da manhã. Ele será homenageado com o título de doutor honoris causa pela Academia Mundial de Letras da Humanidade. Portanto, aqueles que puderem vir, poderão se fazer presentes aqui no 26, sexta-feira, para cumprimentar o nosso título. Ilustríssimos membros da mesa dos trabalhos, orgulhosamente levo a minha saudação a todos os seus componentes, já nominados, e em nome de Deus, da palavra, da justiça, da ética e da responsabilidade cidadã de cada um de nós aqui presentes, nesta respeitosa Assembleia, os nossos cumprimentos a todos. Ilustres confrades, confreiras da Academia Cearense de Retórica, autoridades aqui presentes, senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores. A retórica, desde a época de Cícero, nosso patrono, e da publicação do seu notável livro Brutus, mostrou que ao homem, usando a sua inteligência, seria necessário apresentar ao mundo a sua maneira de pensar,
de agir, de viver, com os requisitos necessários para o desenvolvimento de todas as esferas. Para tanto, Cícero acendeu a luz da eloquência, da liberdade, da democracia, como requisitos basilares para que a existência do homem se tornasse amena, criando ambientes adequados para o seu melhor desenvolvimento e a maneira mais viável de utilizar a inteligência. Graças ao apoio dos deuses da sabedoria, utilizando-se da eloquência e da liberdade, conseguiu mostrar a todos que aquela seria a maneira mais fácil do que hoje comumente se chama comunicação. Por isso, a retórica, e utilizando de palavras claras, embora rebuscando com inteligência e argumentos, tudo o que poderia apresentar de melhor ao mundo, iniciou a sua jornada. O seu nascimento em Siracusa, observando-se tratado dos mais diversos, diretos e objetivos, embora parecendo para muitos complicado, com os escritos de Córex e Tícias, despiu posturas que mostravam quase uma tirania e com objetividade. Consolidou a sua vitória contra qualquer sistema que pelo menos desejasse implantar uma opressão. Ao longo de muitos anos, a retórica sofreu críticas impiedosas, mas venceu a todos os movimentos, contando para isso com a importância da democracia, ponto primordial para todas as vitórias. Os nossos anos passaram, os anos passaram, foram passando, e os homens aprenderam com eles. E usando os bons termos, a ética e as palavras certas, nos momentos mais importantes da história, tudo seria mais fácil e chegaríamos ao entendimento. Dito isso, parabenizamos a todos aqueles que se dedicam à arte e à ciência da palavra, como meu saudoso amigo, o grande presidente Maurício Cabral Benevides, com quem muito aprendemos e continuamos a aprender, com os nossos fundadores aqui no Ceará, retores Itamar de Santiago Espíndola e Antônio Aguiar aqui presente, conseguiram, com um grupo de notáveis colegas, implantar e fazer funcionar esta Academia Cearense de Retórica. Passados tantos anos desde a sua implantação em Fortaleza, em abril de 1979, cremos que não são necessárias maiores explicações para se perceber da sua importância em nosso Estado. Neste cenário, não são necessárias também tantas explicações, mas somente cumprimentar aos nossos novos membros titulares, para que todos nós, num grande processo de interligação dentro dos mais importantes elos da sociedade, possamos lutar cada dia mais para ajudar o Ceará e o Brasil ao seu grande caminhar, ao seu grande destino, ombro a ombro com o desenvolvimento. Rosemir Grangeiro Espíndola Benevides, João César Freitas Pinheiro, o nosso abraço, o nosso afago com a presença de vocês nesta casa. Que Deus nos ajude e a retórica possa ser o que sempre foi, objetiva e importante dentro da história da humanidade. Disso. A reunião está concluída e eu convido a todos para na sala contígua os cumprimentos aos novos membros e o coquetel rápido.